Como fazer um devocional de forma correta? Pera aí, existe alguma fórmula secreta para fazer o devocional de um jeito certo ou não? Isso é algo realmente para questionar, hein? E mais uma vez eu venho com a reflexão. Brincadeira, gente. Eu não vou vir com reflexão. Só uma brincadeira mesmo, porque eu vi muitos títulos a respeito disso, de fazer o devocional da forma correta, da maneira certa. E, gente, cada um faz de uma maneira. Acho que não existe uma fórmula certa, correta, de fazer um devocional, já que é um estudo bíblico, é uma relação que você vai construindo ali com Deus de uma forma íntima e vai entendendo as palavras também. Então, para mim não tem isso, você mesmo vai se descobrindo. Mas no início, dos meus devocionais, eu vou contar aqui como é que funcionava para mim. Eu apenas lia o livro específico da Bíblia, via algum resumo no YouTube e tentava fazer algumas anotações. Até que eu vi essa questão de devocional do jeito certo e tem uma formulazinha até que falavam que eu utilizei bastante. Deixa eu pegar meu caderno aqui antigo. Que era uma fórmula de escrever a escritura que te chamou mais atenção, que na verdade se chama SOPA. Tá em inglês aqui, Scripture, eu não sei se estou falando certo, mas nesse eu anotava a passagem que me chamava mais atenção, escrevia então a parte do O, da observação, o que eu observei nessa mensagem, o que eu entendi sobre ela, na verdade. No P eu escrevia minha oração, prayer, e por último, na A, que é a aplicação, eu tentava ver de alguma forma como colocar essa mensagem da escritura na minha vida. Então, se tivesse alguma mensagem importante, algum sermão, ou algo de reflexão mesmo para minha vida, eu colocava aqui. Isso em 2021, gente. Não sei se nem dá pra ver. Em 2021. E eu fiquei nisso por um bom tempo. Fiquei meses fazendo isso. Até que eu comecei a procrastinar o meu próprio devocional. Aí eu fiquei, não, tem algo de errado aqui, porque isso tá soando um pouco como se fosse uma obrigação, sabe? E devocional não é pra ser uma obrigação, é pra ser realmente algo que eu gosto de fazer, algo pra me aproximar de Deus. E seguindo essa formulazinha, eu me sentia muito presa nisso aqui. Então comecei a largar tudo. E nos meus devocionais eu apenas escrevia coisas assim que me chamavam a atenção. Eu lia um capítulo, via alguma coisa na minha mente e eu escrevia. Como, por exemplo, essa parte aqui que eu anotei. Versículos que eu chamei a atenção, que me chamou a atenção, que é sobre a solidão. E escrevi sobre isso aqui atrás. Esse daqui é a mesma coisa. Esse aqui foi de ano passado, 2023. E agora, como é que eu faço, então, meu devocional, né? Eu tava contando como é que eu fazia antes. E, nossa, se deixar, eu fico falando aqui o tempo todo. Meu Deus do céu. Mas, enfim, como é que eu faço meu devocional agora? Bom, eu utilizo 3 livros, eu acho. Não, um livro, 2 cadernos e uma Bíblia. Meu Deus, gente, não é exagero, não é exagero. É porque realmente eu gosto de anotar coisas. E, assim, primeiro de tudo, a Bíblia, né? Eu utilizava uma Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu utilizava essa Bíblia aqui, a Bíblia Nova Viva, e foi muito boa para mim durante muitos anos. É uma Bíblia fácil, tem a letra um pouco pequenininha, mas assim, era uma Bíblia fácil de ler, eu entendia, compreendia, e foi muito bom para mim. Porém, ano passado chegou um momento que eu não estava conseguindo mais, sabe? Eu lia alguns capítulos, por exemplo, de Mateus, tentei ler de Jeremias, Marcos e muitos outros, e eu não estava conseguindo entender o contexto histórico, sabe? Eu pegava algumas mensagens, mas eu não conseguia me aprofundar de fato, sabe? E eu sentia falta disso. Eu vi alguns vídeos de resumo pela internet, no YouTube,
Tem um que principalmente, eu vou colocar aqui a imagem, não sei, e é maravilhoso porque mostra um resumo completo, assim, completão mesmo, só que eu não pegava, né, porque era muita informação. E eu queria entender, queria que aquilo realmente filtrasse aqui na minha cabeça e eu conseguisse entender para poder explicar para alguém aquilo. Eu sou doida, mas enfim. Então eu fiquei pesquisando muitas bíblias novas para mim, bíblia de estudo mesmo, até que eu encontrei uma maravilhosa, gente. Essa bíblia virou minha BFF. Então assim, se você quer começar a estudar, fazer devocional, estudo bíblico mesmo, olha uma bíblia de estudo. E essa aqui, por exemplo, eu uso da bem grandona, né, em comparação à outra, da NAA, Nova Almeida Atualizada. E essa aqui, gente, é maravilhosa. Eu recomendo pra vocês. Ela, olha isso, ela brilha aqui, ó. Agora tá um pouco desgastada, mas... Ai, que bíblia massa, gente. E tem imagens, eu vou ver se eu mostro pra vocês. Eu filmo depois e coloco aqui o que eu tô falando. Mas, assim... Tem mapas também, é muito bom. E tem a descrição embaixo do que está acontecendo, né? E no início de cada capítulo, ele dá... Eu vou mostrar pra vocês. No início de cada capítulo, ele apresenta uma introdução sobre o autor, título e data, sobre o contexto histórico, tem até os anos que poderiam ter acontecido, a estrutura, assuntos principais, a temática, resumo da história, a literatura, gênero, enfim, é muitas coisas e dá realmente um contexto, porque você lê aqui em cima, aqui os versículos, e aqui embaixo tem toda uma explicação do contexto histórico, social, político, e possíveis interpretações, eu acho. E realmente é algo para te guiar. Então, para mim, essa Bíblia foi fundamental, apesar de que é muito pesada, mas ela vem me ajudando pra caramba. Eu não vivo sem. E sério, é muito boa. Então eu recomendo para vocês, se querem realmente estudar com afinco. Tem uma Bíblia de estudo. Eu recomendo essas com descrição, que realmente ajuda bastante a se situar. Possa ser que você nem ligue assim para esse contexto histórico, essas coisas todas, mas eu gosto de realmente entender o que o personagem estava fazendo antes, o que estava acontecendo ao redor, para, sabe, eu compreender mais ainda da história, da mensagem que está sendo envolvida. Então é muito importante. Gênesis, por exemplo, que eu tô lendo, Deus resgata Ló, que é o descendente de Abraão, e porque ele ia destruir Sodoma e Gomorra, eu não sei se é assim a cidade. E aí você fica, meu Deus, que cidade é essa que eu nunca ouvi falar? Por que está sendo destruída? O que está acontecendo? Então, tem as inscrições na Bíblia. Além disso, eu faço também as minhas anotações. Eu comecei a fazer isso recentemente, está sendo muito bom. Você pode fazer também. E em breve eu vou colocar vídeos aqui a respeito das minhas anotações. E praticamente eu faço anotações de cada capítulo do que eu tô lendo. Eu queria muito fazer isso com Jeremias, mas eu vou fazer depois, é porque eu tô lendo a Bíblia toda agora. Então por isso que eu tô em Gênesis. Mas basicamente eu leio o primeiro capítulo e coloco as reflexões que eu encontrei dele. No caso, eu faço um resuminho bem básico mesmo do que aconteceu nesse capítulo. As reflexões que eu encontrei, eu coloco aqui, reflexão 1, reflexão 2, quantas reflexões forem. As reflexões, no caso, são ensinamentos, lições que eu vejo e reflexões que eu posso colocar na minha vida, sabe? E realmente refletir, pensar sobre isso durante o meu dia. Então, ontem mesmo eu fiz uma reflexão do capítulo 19, que realmente foi impactante, de Gênesis, e foi realmente impactante, gente. Eu fiquei... E, enfim, eu faço desse jeitinho aqui. Depois eu mostro pra vocês também, eu passo aqui, não sei o que eu vou fazer nessa edição desse vídeo. Então, eu utilizo esse pra fazer resuminho, lições, ensinamentos e reflexões de cada capítulo do livro. E outra coisa é que eu tô seguindo um cronograma de Priorize Deus.
Eu estava fazendo meus devocionais normalmente, só lendo apenas, mas eu decidi realmente fazer um cronograma. E é interessante você seguir um cronograma, seja lá qual for, você cria, ou você vê na internet que tem vários também cronogramas de estudo bíblico, mas como eu coloquei na minha mente que eu quero ler a Bíblia toda, eu peguei esse daqui, que é Priorize Deus, e basicamente ele traz um devocional, vou abrir aqui, uma temática de devocional, o plano de leitura que eu tô seguindo, ele, então, esse daqui foi para ler de capítulo 1 até o 3, então eu coloco um ok aqui, e quando eu termino esse daqui, é que eu sigo para outra página de outro devocional. E eu acho interessante é que ele coloca aqui dia 1, dia 2, então não tem aquela coisa de ler no dia específico, como tem muitos devocionais que lê, já começa em 1º de janeiro. E depois 2 de janeiro, 3 de janeiro, e aí eu ficava meio que, nossa, não tô conseguindo acompanhar nos dias certos. Isso me deixava muito agoniada. Mas esse daqui não, esse daqui tá de boa, porque é apenas dias, então tá muito bom. No total, acho que é um ano aqui, 366 dias, não sei. Mas enfim, 366, E aqui também tem um plano anual de leitura, o que é muito bom. Tem a parte temática também de versículos de auxílio. É muito bom. Eu gostei muito desse livro devocional. Eu também fiz muita pesquisa sobre, porque eu queria ter um livro de realmente guia para mim de devocional. Não queria deixar só aquilo para mim, sabe? Só o meu devocional. Eu queria também ler outros. Muitos veem a Café com Deus Pai, alguma coisa assim. Acho que é esse aí, eu já ouvi falar que é bem famoso, mas eu não quis pegar esse, queria algo diferente. E esse foi perfeito pra mim. E o último é o meu caderninho que eu utilizava quase não sai, gente. Nos meus devocionais antigos, mas eu não queria jogar fora porque é memórias que tem aqui. Às vezes eu fazia de diário também para conversar com Deus. Eu escrevia cartas, eu não sei se vocês fazem isso também, mas é bem interessante escrever cartas para Deus. E agora, antes eu escrevia algumas coisas que realmente estavam na minha cabeça e eu ia anotando e depois eu ia observando e ficava, era isso. Mas agora eu tô apenas escrevendo cartas para Deus. Então eu começo, querido Deus, e aí vou, né? Não vou ler pra vocês minha carta. Mas a última mesmo que eu fiz foi no dia 5 de agosto. E é isso, essa aqui é mais para cartas para Deus, quando eu quero realmente conversar e ter essa intimidade, esse relacionamento mais próximo com Deus. E sinto que eu quero realmente escrever, colocar em palavras aquilo. E é bem interessante porque tem coisas que eu peço em oração aqui e que Deus me concedeu. Então é muito legal voltar e ver o quanto Deus estava me ajudando. Parecia que não, parecia que ele tinha me largado tudo. Mas ele estava aqui comigo sempre. Então é bem interessante você colocar isso aqui. É como se realmente fosse um diário, sabe? Mas é cartas para Deus. No geral, eu utilizo esses materiais aqui. A Bíblia é maior, meu Deus, coitada. Coitada não, né? É bom. Eu posso ser um pouco exagerada nas anotações? Posso. Mas eu gosto de fazer essa coisa bem minuciosamente, entender bem. E muitas vezes, se eu contar aqui pra vocês, eu não faço devocional todo dia, tá? Eu tento fazer, mas é muito difícil todo dia eu estar ali fazendo devocional. Já chegou um momento que realmente eu fazia bastante, mas agora eu tô tentando retornar. Então, durante a semana eu faço 3 vezes, às vezes 2, eu tento manter algum ritmo do meu devocional. E muitas coisas eu não consigo ler assim rapidamente. Por exemplo, ler 2 capítulos de vez, porque como eu faço os meus resuminhos, tem muitas reflexões que me deixam realmente, né, caramba, pensativa. Então eu não consigo seguir em frente. E eu ainda quero fazer vídeos sobre esses devocionais que eu tô fazendo, compartilhar com vocês. Então eu fico bem, caramba,
É isso eu tô mostrando porque muita gente fala que tem que ter essa constância, né? E, obviamente, é importante ter essa constância, mas se não conseguir fazer devocional todo dia, tudo bem. Faz pelo menos uma oração. Tem vezes que realmente eu não consigo pegar a Bíblia e sentar e estudar com afinco, como eu gostaria. Então, eu simplesmente faço minha oração, abro a Bíblia em alguma página qualquer e lá sempre vai ter alguma mensagem. É muito interessante. Ontem mesmo eu fiz isso. Eu abri a Bíblia, alguma página aleatória, e Deus me mostrou lá uma mensagem que eu realmente precisava. Meu irmão também fez a mesma coisa e encontrou a mensagem para ele. Então, sabe, tentar ter um momento ali com Deus é importante. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Me conta como é que vocês fazem o devocional de vocês. E se fazem também, ou se querem começar a fazer, não sei o que vocês acham sobre isso. Eu acho bem interessante. Claro, né? Eu faço. Enfim, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu espero que seja aquele vídeo de devocional de Gênesis que eu quero tanto fazer. E tchau!